Meu amigo e minha amiga, no programa 4 Sim de hoje, quero trazer a palavra de Deus para vocês a respeito da doutrina bíblica chamada escatologia. O que é esta doutrina? É o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina a respeito das coisas futuras. É claro que, quando a palavra de Deus foi concluída, há mais ou menos 2000 anos atrás, ela falava sobre coisas que iriam acontecer, mas algumas delas, aliás, muitas delas já aconteceram. Um dia, o Senhor Jesus Cristo estava na cidade de Jerusalém. Com ele, seus apóstolos e também alguns discípulos. O Senhor Jesus não dissera nada antes a eles a respeito do templo de Jerusalém, a grande construção da cidade, sobre o Monte Moriá, onde um dia Deus determinara que Abraão fosse para lá sacrificar a Deus seu filho Isaque. Bem, nós sabemos que Deus não aceita sacrifício de seres humanos, exceto o do seu unigênito e amado Filho Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus estava lá em Jerusalém, lá no templo, como ele não havia ainda falado nada a respeito do templo para seus apóstolos, eles fizeram ao Senhor algumas perguntas. E as perguntas estão em São Mateus, capítulo 24, versículo de número 3. A primeira pergunta é a seguinte: quando este templo será destruído? A segunda pergunta: que sinal haverá da tua volta para o arrebatamento da tua igreja? E finalmente, a terceira pergunta: quando será o fim do mundo? Meu querido e minha querida, o Senhor Jesus disse que o templo seria destruído completamente e que não ficaria nenhuma pedra sobre pedra. Todo o templo seria demolido, seria destruído. E Herodes havia gastado 46 anos para construí-lo. Veio um general romano chamado Tito, com sua legião. Ele invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e praticamente toda a cidade. Portanto, aquela primeira pergunta formulada ao Senhor Jesus Cristo já aconteceu, a resposta dada pelo Senhor Jesus Cristo já aconteceu. O templo foi realmente destruído. É por isso que lá, atualmente, existem duas mesquitas muçulmanas, dos seguidores do islamismo, os árabes da religião muçulmana. Quando você vai a Jerusalém, então em cima do Monte Moriá não existe mais o templo dos judeus. Os judeus celebram o culto deles na grande sinagoga de Jerusalém, que não fica no lugar onde anteriormente estava aquele templo. Mas eles fizeram ao Senhor Jesus uma segunda pergunta, e ela foi a seguinte: que sinal ou que sinais haverá da tua volta? O Senhor Jesus já havia saído de Jerusalém, atravessado o vale do Cedron e estava sobre o Monte das
Oliveiras. De lá do Monte das Oliveiras, ele olhava para Jerusalém e passou então a falar aos seus apóstolos sobre algumas coisas que iriam acontecer antes da volta de Cristo para o arrebatamento da sua igreja. E aí é que o Senhor Jesus disse o seguinte: tenham bastante cuidado, porque de agora em diante, até a minha volta, surgirão falsos cristos na terra. E também virão muitos profetas falsos. E esses falsos cristos e esses falsos profetas, eles procurarão enganar as pessoas e até mesmo cristãos escolhidos de Deus, diz o texto de São Mateus, capítulo 24. Assim sendo, meu querido e minha querida, é muito importante para nós, para mim e para você, conhecermos a Bíblia, conhecermos a palavra de Deus, porque quem conhece a verdade identificará com muita facilidade a mentira, mesmo que ela seja bem parecida com a verdade. Você sabe que a mentira, quanto mais bem elaborada, quanto mais semelhante à verdade, mais perigosa é essa mentira. Então, a gente precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, seus princípios, suas doutrinas, porque aí nós discerniremos com facilidade o que está chegando até a nós. Esses falsos cristos, esses falsos profetas, que começaram a surgir já naqueles tempos. Isso não é coisa nova, não é algo recente, que caracterizaria os nossos dias, digamos assim. Mas o Senhor Jesus Cristo também disse: olha, vocês vão ouvir muitas notícias acerca de guerras, de rumores de guerras. O noticiário estará farto, cheio a respeito dessas notícias. É claro que de lá para cá, nesses 2000 anos de era cristã, muitos conflitos locais aconteceram. Nações contra nações, como disse o Senhor Jesus Cristo. Já aconteceu a Guerra dos 100 Anos, já aconteceu a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1919, já aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945, conflitos na América, conflitos na Europa, conflitos na África, conflitos na Ásia, conflitos na Oceania, enfim, guerras por todos os lugares. Então, esta palavra do Senhor Jesus Cristo também já se cumpriu. Mas é claro que a própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ainda fala sobre outros conflitos que irão acontecer. Inclusive a chamada a Grande Tribulação, que não será objeto do programa 4 Sim de hoje. Mas oportunamente nós faremos um programa falando a vocês exatamente sobre essa tal de Grande Tribulação. Mas o Senhor Jesus falou ainda que a fome iria acontecer, que pestes surgiriam e muitos terremotos também. Você sabe que a população da Terra cresce em progressão geométrica, em PG, como chamam os matemáticos e os físicos.
mas o alimento para esta população cresce em PA, em progressão aritmética. Então há uma diferença. Enquanto a população cresce rapidamente, a produção de alimento não acompanha esse crescimento populacional. Hoje na Terra somos quase 7 bilhões de habitantes. E a produção de alimentos não é suficiente para alimentar tanta gente. Além do mais, há um grande desperdício de alimentos. Desde as fontes produtoras lá no campo, desperdício por armazenamento inadequado, desperdício porque o transporte também não é adequado. É comum você estar passando por uma rodovia brasileira, por exemplo, dirigindo o seu veículo, seu automóvel, e na sua frente ir uma carreta transportando soja, por exemplo. E aqueles grãos de soja saindo daquele container, né, daquela carreta, e caindo sobre a rodovia e até incomodando você como motorista, porque eles batem, em razão daquela velocidade, eles batem com um certo impacto, com uma certa força no vidro, no para-brisa do seu carro. Então o transporte também gera muito desperdício. Mas depois que o alimento está pronto, está preparado, está na mesa, ainda também grande quantidade é desperdiçada. Isso explica por que a fome tem aumentado. Além do mais, o preço do alimento é muito caro, gerando inclusive no nosso próprio país e noutros países também mais e mais inflação pela alta dos alimentos, pelo aumento do preço dos alimentos. Então o Senhor Jesus disse: a fome virá, e ela já chegou. Ele disse: pestes surgirão. E você sabe, meu querido, da existência de muitos tipos diferentes de pestes. Por exemplo, a síndrome da deficiência imunológica adquirida, a chamada AIDS, é uma pestilência que tem atacado principalmente as pessoas homoafetivas, as pessoas homossexuais. Mas a disseminação do vírus HIV, o causador da AIDS, acontece também entre pessoas heteroafetivas, heterossexuais. Mas há muitas outras pestes por aí. A peste negra, por exemplo, dizimou na Europa milhares e milhares de pessoas. Mais de 100 mil europeus morreram por causa da peste negra. Por que existem os antibióticos? Para combaterem as infecções. E por que as infecções? Porque elas acabam se tornando epidemias, pandemias, pestes que acontecem contra o ser humano. É o que disse o Senhor Jesus Cristo: a fome virá, a peste virá, terremotos acontecerão. O Dr. Gordon Lindsay escreveu um livro, e esse livro tem o seguinte tema: os sinais da próxima vinda de Cristo. E naquele livro, Gordon Lindsay mostra esses sinais à luz da Bíblia, a palavra de Deus. E ele tem lá uma relação, ele apresenta lá uma relação de terremotos desde o primeiro século da era cristã até ao nosso século, o século 21. E de fato, grandes terremotos têm acontecido. E não somente terremotos, mas maremotos também. As temidas tsunamis, as ondas gigantes, acerca das quais o Senhor Jesus Cristo também falou. Está aqui em São Lucas, capítulo 21, versículo 25. Você pode conferir na sua Bíblia, na sua casa, no seu lugar de trabalho. Assim sendo, meu querido e minha querida, quando a gente começa a acompanhar o noticiário da TV,
do rádio, da mídia impressa, revistas, jornais, a gente percebe que todas essas coisas que estão acontecendo, como disse o Senhor Jesus Cristo, são apenas o princípio de dores. Vou repetir, o princípio de dores. Você poderia perguntar-me agora, mas pastor, então as coisas irão piorar? Sim, vão piorar. E muito, porque o Senhor Jesus Cristo disse que essas coisas são apenas o princípio de dores. E ele ainda incluiu no princípio de dores as perseguições contra os cristãos. Perseguições movidas por pessoas religiosas, mas intolerantes religiosos. Ou seja, religiosos que não toleram pessoas que professam uma fé diferente da deles, que eles professam. A intolerância religiosa fora profetizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse, olha, entregarão vocês para vocês serem mortos. E o Senhor Jesus ainda disse, até cristãos entregarão cristãos para que sejam mortos. Mas o Senhor Jesus foi mais além. Ele disse, olha, a traição se disseminará, a traição se multiplicará, e você não saberá em quem confiar. Aliás, pela boca do profeta Miqueias, o Senhor Altíssimo chegou a dizer o seguinte, que o pai não poderia confiar no filho, nem o filho confiar no pai, nem o irmão confiar no irmão. Tal seria a hipocrisia, a mentira e a falsidade das pessoas, até mesmo dentro do seio familiar. Meu querido e minha querida, esse princípio de dores está aí, estabelecido. As drogas se multiplicando, essa epidemia chamada crack, que está levando inclusive o governo federal agora a destinar milhões e milhões de reais para o tratamento dos usuários de crack, dos dependentes do crack. Por quê? Porque está se tornando uma epidemia. Uma pessoa que fuma 3 pedrinhas de crack, ela já fica dependente desta droga. E não consegue se libertar, senão numa clínica especializada ou numa casa de recuperação, como conhecemos várias casas criadas pelas igrejas evangélicas, por exemplo. Aqui em Anápolis temos 2, aqui no estado de Goiás. Meu querido e minha querida, estamos vivendo o fim do princípio das dores, porque o Senhor Jesus disse que esse período que ele chamara há 2000 anos atrás de princípio de dores, o Senhor Jesus disse que esse princípio terminaria quando a iniquidade se multiplicasse. E nós estamos vivendo um período de multiplicação absurda da iniquidade. Cenas de sexo na televisão. Infelizmente, a iniquidade está aí. Na mídia, por quase todos os lados, não é? E o Senhor Jesus disse o seguinte: o amor a Deus esfriará. O amor pela palavra de Deus esfriará. O amor pelo que é bom, pelo que é justo, pelo que é honesto, pelo que é perfeito, pelo que é reto, pelo que é puro, pelo que é santo, esse amor, o Senhor Jesus Cristo disse, vai esfriar. Então, eu deixo essa palavra de Deus com você hoje, no programa 4 Sim, para a sua meditação, e para que essa palavra possa gerar um despertamento em você, e você tome uma posição, juntamente com a sua família, de amarem a palavra de Deus.
de praticarem a palavra de Deus, para que vocês passem a abominar essas coisas erradas que estão por aí. Meu querido e minha querida, daqui a pouquinho eu volto, ainda no programa 4 Sim de hoje, para orar em seu favor. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e Deus vai abençoar você e a sua família.